Era começo de tarde numa terça-feira comum em São Paulo, quando o clima de tensão começou a tomar conta do 20º andar de um prédio empresarial na Avenida Faria Lima. O escritório da Oliveira e Rocha Investimentos estava em alvoroço. Um motivo: um grupo de empresários vindos do Rio de Janeiro havia chegado com quase 1 hora de antecedência para uma reunião bilionária menos, e o tradutor contratado ainda estava preso no trânsito da Marginal Pinheiros. O dono da empresa, Augusto Oliveira, um homem de 42 anos, elegante e exigente, sentia o suor frio escorrer pelas têmporas. A reunião era com representantes da Tecnomar, uma gigante da tecnologia marítima interessada em comprar 30% da startup de inteligência logística da Oliveira e Rocha. Um acordo estimado em mais de R$ 200 milhões, tudo havia sido ensaiado. A apresentação, o discurso, os slides, os cumprimentos formais, tudo, mas sem o tradutor, o encontro era um naufrágio anunciado. Augusto andava de um lado para o outro, esbravejando baixo, enquanto a equipe tentava, sem sucesso, usar aplicativos de tradução no computador da recepção. Do outro lado da empresa, enquanto todos corriam, uma mulher simples empurrava silenciosamente seu carrinho de limpeza. Seu nome era Marta Lima, tinha 53 anos e trabalhava há mais de 5 anos naquele andar, limpando salas e banheiros sem nunca ser notada por ninguém além da secretária do café. Usava o uniforme azul da empresa terceirizada e carregava no rosto um olhar cansado, mas atento. Ao ver a agitação incomum, parou discretamente perto da sala de reuniões e escutou algumas palavras em português com sotaque carioca. Reconheceu na hora. Marta nasceu em Niterói, mas morava na zona leste de São Paulo desde que se casou, ainda jovem. Viúva, havia 6 anos. Morava com a filha e 2 netos. Estava acostumada a ser invisível, a entrar e sair de salas sem ser notada, como se fizesse parte dos móveis. Mas ali, vendo o desespero nos rostos dos engravatados, sentiu algo diferente. Uma vontade de ajudar, respirou fundo, ajeitou o cabelo com as mãos e se aproximou devagar da porta entreaberta. Com licença, disse, num tom tímido. Todos se viraram, como se vissem um fantasma. Eu falo português. Posso tentar ajudar, se quiserem. Houve um silêncio desconcertante. Augusto franziu a testa, confuso. Como assim? Eu sou fluente. Posso traduzir até o tradutor. Chegar. Os 4 executivos cariocas a olharam com curiosidade. Um deles, o Sr. Alberto Magalhães, diretor de expansão da Tecnomar, sorriu brevemente e falou algo em português. Marta respondeu com segurança e um leve sotaque de sua terra. Na hora, o clima da sala mudou. Os homens se ajeitaram nas cadeiras, e até Augusto pareceu respirar um pouco mais fundo. Pode nos ajudar com os termos técnicos? Perguntou ele, ainda em dúvida. Trabalhei 12 anos numa empresa de exportação no Rio. Depois fui secretária bilíngue numa transportadora. Eu entendo bastante desses assuntos. Sim, respondeu Marta. Augusto hesitou por um segundo, olhou para sua equipe, depois para Marta, e assentiu. Ela tirou as luvas de borracha, dobrou com cuidado e deixou sobre o carrinho. Sentou-se em uma das cadeiras mais próximas da parede e olhou para Augusto, pronta para começar. Ao lado dela, um projetor já mostrava o primeiro slide da apresentação. A voz de Augusto tremia no início, mas ao perceber que Marta traduzia com firmeza e fluidez, se acalmou. Ela não apenas traduzia menos, dava vida ao que ele dizia, adaptava expressões, contextualizava termos, fazia piadas discretas nos momentos certos. Era como se estivesse ali desde sempre. Os executivos da Tecnomar se mostravam cada vez mais confortáveis, faziam perguntas complexas, sorriam, discutiam detalhes com entusiasmo. Marta respondia com naturalidade, sem tropeços. Aos poucos, a mulher invisível se tornava o centro da sala, o elo entre 2 mundos que quase se desencontraram por completo. Augusto, que passara anos sem ao menos saber o nome da mulher que limpava seu escritório todos os dias. Agora observava
com uma mistura de admiração e vergonha. Pensava em quantas vezes a ignorou, em quantas oportunidades já teria tido de enxergar o talento dela menos, e simplesmente passou batido. Quando a apresentação terminou, o ambiente era outro. A atenção havia sumido. Os executivos se levantaram sorrindo, estendendo a mão para Marta como fariam com qualquer pessoa importante ali. E ela, apesar do uniforme simples, apertava as mãos com a elegância de quem sabia que seu valor ia muito além do crachá de prestadora de serviço. A tarde que prometia ser um desastre virou uma surpresa, mas, para Marta, era só mais um dia em que havia feito o que sempre fez: trabalhar com dignidade, dar o melhor de si e confiar que, um dia, alguém enxergaria além do que os olhos mostram à primeira vista. Nos dias seguintes, a história daquela tarde correu pelos corredores da Oliveira, e rocha feito vento em dia de chuva. Todo mundo falava da faxineira que salvou a reunião, alguns com surpresa, outros com admiração verdadeira. Mas havia também quem murmurasse com desconfiança, como se fosse errado alguém simples mostrar tanto talento assim. De repente, Augusto, por outro lado, estava inquieto. Aquela mulher que ele mal notava tinha se revelado uma Pekachev no momento mais delicado do seu ano. Não parava de lembrar do olhar firme dela, da forma como ela traduzia não só palavras, mas intenções. Como ela soube explicar uma piada interna, adaptar uma expressão difícil ou suavizar um comentário mais técnico com tanto tato. Era como se tivesse nascido para aquilo. Na manhã da quinta-feira, ele mandou chamar Marta na sua sala. Ela entrou tímida, de uniforme, segurando o crachá com as duas mãos. Dona Marta, por favor, sente-se. Ela obedeceu, desconfiada. Aquilo que a senhora fez na terça-feira foi extraordinário. Salvou um contrato que estávamos prestes a perder. E não só isso, deu um leve sorriso, deixou os investidores impressionados. Marta abaixou os olhos, como quem não sabe o que fazer com um elogio vindo de alguém tão acima na hierarquia. Só fiz o que achei certo, Sr. Augusto. Fez muito mais do que isso. E por isso eu queria conversar sobre outra função, aqui na empresa. Marta arregalou os olhos. Mas eu nem tenho ensino superior completo, senhor. Fiz 2 anos de letras no Rio, depois tive que largar para cuidar da minha mãe. Depois foi um problema atrás do outro. Vida de pobre é assim. A gente vive apagando incêndio. Augusto ouviu em silêncio. Pela primeira vez, via de perto o caminho que muitos percorrem sem serem notados. Ele suspirou fundo. Isso tudo só mostra que a senhora tem mais experiência que muita gente formada. Eu quero que venha trabalhar comigo na área de relações institucionais. Traduzir documentos, acompanhar reuniões com parceiros estrangeiros, ajudar com negociações. Marta sorriu de leve, mas logo seu rosto ficou sério. Eu agradeço muito, de verdade, mas tenho uma filha desempregada, 2 netos pequenos e aluguel para pagar. Eu não posso largar meu salário certo para talvez. Augusto entendeu na hora. Estava diante de uma mulher real, com responsabilidades que iam muito além do próprio sonho. E se não for, talvez, e se for, com carteira assinada, salário fixo, plano de saúde e com tempo para a senhora estudar à noite, se quiser. O silêncio tomou conta da sala. Marta ficou ali, estática, como se o chão tivesse sumido por um instante. O senhor está falando sério? Tô, dona Marta. A senhora tem algo que nem dinheiro compra: capacidade e caráter. E isso é raro. No dia seguinte, Marta apareceu na empresa com uma blusa social simples, calça preta e o cabelo preso. Foi recebida por Marília, a coordenadora de Arraque, que a levou até sua nova mesa. Um computador novinho, um crachá novo e uma ficha de funcionário administrativo esperavam por ela. Quem passava e a via mal acreditava. A faxineira agora era parte da equipe, mas junto com a novidade vieram os olhares tortos. Um dos assistentes mais jovens comentou em voz baixa: daqui a pouco até o pessoal da Copa vira gerente, né? Marta fingia que não ouvia. Estava ali para fazer o melhor, menos como sempre fez. E agora tinha algo que ninguém podia tirar:
voz. Logo nas semanas seguintes, Marta mostrou seu valor. Traduziu relatórios inteiros para o espanhol e o inglês. Organizou uma reunião com um grupo de chilenos que vinham visitar a empresa e passou a ajudar nas ligações com clientes de fora. Com seu jeito calmo e respeitoso, foi conquistando espaço. Aos poucos, numa sexta-feira à tarde, Alberto Magalhães, o executivo da Tecnomar, ligou diretamente para Augusto. Queria convidar a equipe da Oliveira e Rocha para um jantar de negócios no Rio. E, por favor, traga a senhora Marta. Ela foi essencial na nossa primeira reunião, disse. Augusto desligou o telefone sorrindo, caminhou até a mesa de Marta e a avisou do convite. Ela ficou sem palavras. Mas eu nunca nem viajei de avião. Vai ser a primeira de muitas. Pode apostar. O jantar foi um sucesso. Marta foi recebida como parte da equipe. Sentou-se ao lado de Augusto e até deu sua opinião sobre alguns termos do contrato. Quando a noite terminou, Alberto a levou até o carro e disse, com seriedade, pessoas como a senhora deveriam estar no topo, não limpando por onde os outros passam. Aquela frase ecoou no coração de Marta. Por dias, pela primeira vez, em muito tempo, sentiu que estava no lugar certo. Era como se tudo, o que viveu menos as perdas, os apertos, as lutas, tivessem levado até ali. Mas a estrada não seria tão simples. Alguns colegas de trabalho ainda torciam o nariz. Outros diziam pelas costas que ela tinha dado sorte. Marta ignorava, mas no fundo, doía. A tensão cresceu quando uma oportunidade surgiu para representar a empresa em um evento internacional. Um dos analistas mais antigos ficou indignado ao saber que Marta seria indicada por Augusto. Isso é um absurdo. Eu estudei anos, falo 2 idiomas, fiz MBA em Madrid. E ela vai no meu lugar? A diretora de Arrac, firme, respondeu. Marta está indo porque representa exatamente o que queremos mostrar ao mundo. Competência, humildade e superação. Se quiser ser escolhido da próxima vez, comece por respeitar seus colegas. Era o começo de uma mudança profunda, não só na vida de Marta, mas na cultura da empresa, e ela nem imaginava o que ainda estava por vir. O evento internacional aconteceu em Buenos Aires, num centro de convenções imponente, com representantes de empresas do mundo inteiro. Era a primeira vez que Marta pisava fora do Brasil. Mesmo com um frio na barriga, manteve a postura firme e o olhar atento. Usava um blazer discreto, sapatos baixos e levava consigo uma pasta com os documentos da Oliveira e Rocha. Augusto a apresentou como parte da equipe de relações internacionais. E ninguém ousou questionar. Durante o painel em que Augusto foi palestrante, Marta ficou responsável por receber os convidados, orientar os intérpretes e acompanhar uma comitiva espanhola. Ela fez tudo com uma naturalidade que impressionava. Em determinado momento, um executivo mexicano se perdeu na tradução simultânea. Marta se aproximou com educação, explicou a situação no idioma dele e fez um resumo claro do que estava sendo dito no palco. O homem agradeceu com um sorriso e mais tarde mencionou sua ajuda na rede social da empresa. Mas o brilho de Marta incomodava. No voo de volta, ela percebeu olhares atravessados de alguns colegas. 2 dias depois, uma reunião foi convocada com o setor de recursos humanos. Uma denúncia anônima alegava que Marta estaria usando informações internas para se autopromover e que sua presença no exterior havia sido um erro de avaliação. Marta entrou na sala, nervosa. A diretora de Arrac explicou a situação com cuidado, mas o tom era frio. Augusto, que também foi chamado, pediu para falar. Com calma, desmontou cada ponto da acusação, mostrando resultados, elogios externos e o papel essencial que Marta vinha cumprindo. Mas o estrago já estava feito. Marta saiu da sala sentindo-se minúscula. Pela primeira vez, desde que foi promovida, pensou em desistir. Naquela noite, não dormiu. Passou horas olhando para o teto, pensando nos sacrifícios, nos anos de anonimato, na vergonha de ser tratada como impostora. Lembrou da mãe dizendo: "Gente, como a gente tem que ser 10 vezes melhor para valer a metade." No dia seguinte,
pediu afastamento. Disse que precisava de tempo para cuidar da saúde. Augusto entendeu, mas não escondeu a frustração. Durante o tempo em casa, Marta se isolou, mal falava com a filha, evitava mensagens, recusava visitas. Era como se todo o brilho conquistado tivesse sido apagado por palavras venenosas. A velha insegurança voltava a bater na porta, dizendo que aquele não era seu lugar, que nunca seria. Foram dias pesados, até que uma carta chegou pelo correio. Era assinada por Alberto Magalhães, o executivo da Tecnomar. Ele soubera do afastamento por meio de um colega e escreveu à mão uma mensagem comovente. Marta, em 30 anos de carreira, nunca vi uma profissional tão preparada e humana ao mesmo tempo. Se a Oliveira e Rocha não souber reconhecer isso, nós saberemos. Portas abertas para você aqui. Sempre. Marta leu aquela carta dezenas de vezes. A filha a encontrou com os olhos marejados, segurando o envelope contra o peito. Foi ela quem a convenceu a reagir. Mãe, a senhora viveu uma vida inteira se anulando. Quando finalmente brilha, quer se esconder porque alguém ficou incomodado. Não. Agora, não. A fala da filha mexeu com algo dentro dela. Nos dias seguintes, Marta voltou a ler os relatórios que costumava organizar. Revisou documentos antigos, atualizou seus estudos com vídeos online e, principalmente, recuperou sua autoestima. Era mais do que uma faxineira. Era uma mulher inteligente, resiliente e com um talento raro. 3 semanas depois, apareceu de surpresa na empresa. Estava diferente. Cabelo preso, com elegância, óculos novos, postura firme. Entrou na sala de Augusto e disse: se a proposta ainda estiver de pé, eu quero voltar. Mas dessa vez, quero ir além. Quero aprender, crescer, contribuir. Augusto Lavantuzzi, com um sorriso largo. Estávamos esperando por isso. Marta voltou com força total, mas agora com outra atitude. Participava de reuniões, dava sugestões, fez um curso de negociações internacionais e passou a coordenar projetos com clientes estrangeiros. Mesmo assim, o clima com parte da equipe ainda era tenso. Um dos gestores, incomodado com o crescimento dela, passou a ignorar seus e-mails, deixava ela de fora de decisões e diminuía suas falas nas reuniões. Era um boicote velado, mas cruel. Marta respirava fundo, contava até 10, mas por dentro doía. Sabia que estava sendo testada, não pela sua capacidade, mas pelo preconceito disfarçado de formalidade. Até que um dia, durante uma videoconferência com investidores da Alemanha, o tal gestor travou. Não sabia como explicar uma mudança no contrato. Marta, que acompanhava a reunião em silêncio, interveio com calma e clareza. Fez a ponte entre os dois idiomas, ajustou termos técnicos e salvou mais uma negociação. Depois da reunião, Augusto chamou os dois à sua sala. Marta, mais uma vez, impecável. E você, Paulo, disse, olhando para o gestor, se acha que sua função está ameaçada, é melhor se atualizar. Aqui, quem entrega resultado tem espaço. Ponto. Foi um divisor de águas. Marta, ali diante de todos, conquistava não só respeito, mas também reconhecimento institucional. Já não era apenas a funcionária que salvava situações. Era uma líder em construção. Na saída daquele dia, muitos a cumprimentaram com sinceridade. Um deles, que mal a olhava nos primeiros meses, disse: Marta, obrigado. Você salvou a pele da empresa de novo. Ela sorriu de leve. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Mas no coração dela, algo tinha mudado de vez. Já não era mais a mulher que esperava ser vista. Era a mulher que agora fazia questão de ocupar seu lugar. 3 meses depois, o cenário era outro. Marta já não era apenas reconhecida, menos era referência. O escritório inteiro sabia que, quando o assunto envolvia comunicação, negociação e bom senso, era a ela que se recorria. Até aqueles que antes desconfiavam agora a respeitavam. E não por obrigação, mas por convicção.
A Oliveira e Rocha Investimentos estava prestes a fechar um acordo com uma multinacional japonesa, algo inédito para a empresa. Augusto fez questão de que Marta estivesse envolvida desde o início. Durante as semanas que antecederam a visita dos executivos estrangeiros, ela organizou tudo, traduziu minutas, estudou costumes culturais e preparou apresentações bilíngues. Não dormia direito, mas estava determinada a mostrar que estava pronta para qualquer desafio. Na véspera da reunião, Augusto pediu que ela participasse também da apresentação final, ao lado dele. Marta hesitou. Tem certeza? Eu ainda fico nervosa com essas coisas. Marta, você é quem mais entende desse acordo. Ninguém melhor para estar lá comigo. E você não vai estar sozinha. Vamos juntos. A confiança dele era diferente. Não era favor, era reconhecimento. Marta passou a noite revisando os detalhes, relendo contratos, praticando o que precisava dizer. Lembrou da mãe, do marido, da época em que limpava o escritório com as mãos feridas de tanto produto químico. Tudo isso vinha na mente como um filme. Mas agora era diferente. Agora ela era protagonista da própria história. Na manhã seguinte, entrou na sala de reuniões com um terninho azul escuro e uma pasta nas mãos. Cumprimentou os japoneses com uma reverência educada, em japonês, que havia aprendido para o momento. Os olhares de surpresa foram imediatos. Augusto olhou para ela, orgulhoso. Durante a reunião, Marta traduziu falas delicadas, explicou detalhes técnicos e intermediou dúvidas que poderiam comprometer o acordo. Fez tudo com tanta naturalidade que os próprios investidores pediram que ela participasse da assinatura oficial do contrato. Augusto não hesitou. Estendeu-lhe uma caneta e disse: "Vamos assinar juntos." Com mãos firmes, Marta colocou sua assinatura ao lado do CEO. Naquele instante, sentiu que tinha chegado onde nem nos sonhos mais distantes imaginaria estar. Quando a cerimônia terminou, Marta foi ao banheiro e se olhou no espelho. Seus olhos estavam cheios d'água. Não era vaidade. Era gratidão. A vida tinha lhe dado muitas pedras, mas ela transformou cada uma em degrau. Na saída do prédio, viu uma antiga colega da limpeza passando com um carrinho. Era a dona Irene, que limpava os andares de cima. Marta foi até ela, segurou sua mão com carinho e disse: "Nunca duvide do seu valor. A gente pode chegar onde quiser, dona Irene. Só precisa que alguém abra a porta menos ou que a gente empurre, se não abrirem." Nos meses seguintes, Marta assumiu a coordenação de um setor novo na empresa, Relações Culturais Internacionais. A ideia era simples, menos ajudar a empresa a lidar com diversidade, com respeito e empatia, valorizando talentos que muitas vezes passam despercebidos. Ela criou um programa interno para capacitar funcionários da base, oferecendo aulas de idiomas, oficinas de apresentação e oportunidades reais de crescimento. Em menos de 6 meses, 3 funcionários da manutenção já tinham sido promovidos a áreas administrativas. Na festa de fim de ano da empresa, Marta foi aplaudida de pé. Recebeu uma placa simbólica com os dizeres: "Pelo exemplo, pela coragem e por nos lembrar que talento não tem crachá." Ela subiu ao palco emocionada e disse: "Eu não sou especial. Só tive uma chance que muitos ainda esperam. O que fiz foi agarrar, com as 2 mãos e o coração. Meu sonho é que cada pessoa invisível nesse país seja enxergada pelo que tem de melhor. Sua dignidade." O salão se calou. Alguns choravam, outros aplaudiam de pé. Ao final da noite, Augusto a chamou de lado. "Marta, Paulo Mendes me disse uma coisa há um tempo, que empresas fortes são aquelas que sabem ver além dos títulos, que escutam antes de julgar. Acho que foi isso que aprendi com você." Ela sorriu, emocionada. "E eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que a gente pode florescer mesmo quando a vida só ofereceu o concreto." Em casa, Marta pendurou a placa recebida na parede da sala, ao lado da foto dos pais e da formatura da filha, agora universitária. Olhou ao redor e sentiu uma paz diferente. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Hoje,
Ela é referência dentro e fora da empresa. Dá palestras, é consultora em inclusão profissional e continua ajudando quem está começando. Sua história é mais do que sobre sucesso. É sobre resiliência, sobre o poder da oportunidade, sobre o valor de quem, por tanto tempo, foi invisível. E você, já pensou em quantas Martas estão por aí, prontas para brilhar, só esperando serem vistas? Se essa história tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que precise de inspiração e siga o nosso canal para não perder nenhuma história assim. Porque aqui a gente acredita no poder das pessoas reais.